Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Páginas da Bíblia. E hoje nós estamos chegando ao finalzinho do livro de Números. Chegamos aos capítulos 34, 35 e 36. No capítulo de número 34, finalmente a promessa chegou. O povo estava diante de Canaã. 40 anos passaram e agora eles se viam novamente diante da terra prometida. O que está em foco aqui nesse texto é o Kairos de Deus. Deus tem um tempo para agir na nossa vida. Sabemos que na palavra nós encontramos o tempo Cronos, que é o tempo do homem, tempo do relógio, e encontramos o tempo Kairos, que é traduzido por tempo do Senhor. E esse era o tempo do Senhor para que a terra de Canaã fosse conquistada pelo povo de Israel. Era necessário que todos os antepassados, incrédulos, aqueles que não creram na promessa, na presença e na proteção do Senhor, fossem arrebatados da terra, perecessem no deserto, e seus filhos, então, herdariam aquela terra. Os filhos, a nova geração, agora avivados, com sua fé fortalecida, tendo uma fé firme no Senhor, esses seriam dignos de entrar na terra que o Senhor preparou. Nós às vezes olhamos para o agir de Deus e pensamos que algumas coisas demoram muito na nossa vida, mas nós precisamos lembrar que Deus ele não usa relógio, né? Ele decide que horas são. É completamente diferente. Para Deus 40 anos não é nada, e ele veio fazendo o seu projeto no deserto até que chegou o seu Kairos, o seu momento ideal. No Kairos de Deus, no momento ideal, ele age na nossa vida. No capítulo de número 35, nós vemos aqui falando sobre as cidades de refúgio. Pastor, o que eram as cidades de refúgio? Sinal de misericórdia do Senhor. Quando nós olhamos para a lei de Moisés, a lei que Moisés entrega ao povo, eu já disse para vocês, em muito Moisés se inspirou na lei do rei Hammurabi. E a lei do rei Hammurabi é a famosa lei de talião. Olho por olho, dente por dente. Se você matou, você tem que morrer. Mas nós precisamos lembrar que até nos dias atuais, o nosso Código Penal ele fala de alguns tipos de crimes que nós cometemos sem intenção, não é verdade? São os crimes culposos. E entre a galeria dos crimes culposos, nós vemos o crime de homicídio. Você sabia, presta atenção nisso, seria trágico, seria arrasador, mas você sabia que você poderia matar alguém sem querer? Às vezes, num acidente de trânsito, ou talvez num outro tipo de acidente, de uma outra maneira, completamente sem intenção, você poderia ceifar a vida de alguém. Entre os povos antigos, vigorava a lei de talião, a lei do rei Hammurabi, que ainda que você tivesse matado alguém sem querer, um assassinato, um homicídio culposo, você poderia ser morto por causa disso. Mas a palavra de Deus, ela vem trazendo aí direitos humanos, ela vem humanizando muitas situações. E aqui nós vemos sinal da graça do Senhor. Cidades de refúgio foram construídas. Imagina que um acidente acontecesse e alguém fosse morto acidentalmente e você fosse o assassino acidental. Você deveria correr, ir até o tabernáculo, segurar uma das pontas do altar e aí você seria julgado. E pelo seu julgamento você seria absolvido da sentença de morte. Você não poderia continuar vivendo na sua cidade, mas você teria direito a uma nova vida, a continuar a vida na cidade de refúgio, até que a família que tinha direito de matar você, porque aquela família perdeu um familiar seu, também morresse naturalmente. Quando eles morressem naturalmente, você tinha direito a voltar para a sua terra de origem. Beleza, pessoal? Não sei se eu me fiz entender bem, mas as cidades de refúgio são, primeiramente, uma inauguração dos direitos humanos na legislação e, em um segundo momento, sinal da misericórdia do Senhor. No capítulo de número 36, nós vemos que Moisés volta a falar das filhas de Zelofeade, e o que está em pauta aqui, meus irmãos,
é que Deus preservou a herança de Zelofeade. Deus honrou a descendência de Zelofeade. O nome de Zelofeade seria banido da história, porque aquelas mulheres, elas não eram casadas, né? Elas a princípio não tinham direito à herança, elas reivindicaram direito à herança, elas não tinham mais parentes imediatos homens, e o nome de Zelofeade, essa família iria desaparecer. Então Deus lhes deu herança, terras, e as orientou que elas se casassem com primos, e se casando com primos por parte de pai, a descendência de Zelofeade foi preservada. O que está em foco aqui no capítulo 36 é que Deus preservará o nosso nome. Mesmo nos dias de tribulação, mesmo em meio às tempestades, Deus está disposto a preservar o nosso nome e a nossa geração. Amém? E assim nós terminamos o livro de Números, né? Um livro que a princípio ele começa um pouco pesado, depois algumas histórias muito legais começam, ele fica muito leve, e eu te dou os parabéns se você chegou até aqui. Hoje já é o 51º dia, né? Passamos de 50 dias, 51 dias de leitura. Se você está em dia, parabéns. Se você não está em dia, corre que dá tempo. Beijo no seu coração. Deus te abençoe, nós nos vemos amanhã novamente por aqui, aonde? Pelas páginas da Bíblia. Até lá!